Olá! Infelizmente ontem, quinta-feira, dia 27 de agosto, não foi possível conectar no Instagram, algum problema aí com o Wi-Fi, enfim. Mas vamos lá. O pessoal estava me cobrando aí que a gente poderia gravar, que eu poderia fazer uma gravação. Então eu achei interessante tentar reproduzir um pouquinho o que a gente conversou ontem, não é? Para o pessoal do Célula de Luz. E para quem se interessar também aí, vou deixar gravado, tá ok? Então, gente, a ideia é a gente falar um pouquinho dessa questão tão forte na nossa vida, tão importante, que é a questão financeira, a questão do dinheiro. Então, quantas pessoas vivem, quem nunca passou uns perrengues na vida, né? Quem nunca, entre aspas, aí, contou moedas a pouco cofrinho, porque a gente fica sempre numa situação de como é que eu vou lidar com essa realidade, a falta do dinheiro. E depois de pensar bastante, analisar, aprender um pouco com a vida também, descobrir algumas possibilidades, né? Não existe milagre, óbvio que não, mas a gente dá um jeitinho, sim, de vez em quando fazer uns milagrezinhos aí, né? E é uma das frases que a gente ouvia muito na nossa infância, era que você pedia alguma coisa para o pai ou para a mãe, e eles diziam, você pensa o quê? Que tem árvore de dinheiro, que dinheiro cai do céu, enfim. E nós fomos crescendo com uma série de crenças, não é? Em relação ao dinheiro. E uma delas é que a gente tem que trabalhar muito, nada é fácil, tudo é muito difícil, tudo a gente consegue com muito sacrifício. E essas crenças vão fazendo parte da nossa verdade quando nós crescemos, não é? E isso fica muito difícil depois a gente desmembrar, a gente sair dessa condição dessas crenças, nos livrarmos delas, né? E aí eu queria dividir a nossa conversa hoje aqui em duas fases. Uma, a gente tem uma compreensão dos aspectos sociais, desses aspectos que são tão importantes, tão necessários, que é estudar, trabalhar, se profissionalizar. Nós estamos inseridos dentro de um contexto, nós estamos inseridos dentro de uma cultura que o dinheiro tem uma representação. Cada país, cada cultura tem e dá o seu valor ao dinheiro. Você vê, aqui no Brasil, nós somos regidos por uma ideia que o dinheiro é sujo. Os americanos, ao contrário disso, eles divulgam a importância, né, que o indivíduo bem-sucedido, ele precisa, que o dinheiro é nobre, que o dinheiro traz prosperidade junto com ele. Enfim, cada país, a Índia já tem uma outra referência, né, que os valores são de outra categoria. Então, quando a gente olha os aspectos sociais, a gente é treinado desde pequeno a frequentar uma escola, não para a gente aprender coisas, necessariamente em relação à vida. Você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa fazer a faculdade, senão você vai ser lixeiro. Não é? São frases assim que ecoavam demais na boca dos nossos pais. Eles falavam com muita frequência essa importância. E é óbvio que eles estão certos. Eu fico pensando, se eu não tivesse feito uma faculdade, insistido na profissão, me aperfeiçoado, como é que estaria a minha vida hoje? E acho que muitas pessoas fazem isso, estudam, e muitas não conseguem também. Então, o que tem nesse processo que a gente não consegue, que o dinheiro não nos alcança, ele não chega até nós, não é? A gente fica, num esforço danado, né? Então, eu percebi que, via de regra, nós trabalhamos e nós vivemos num meio de dois paralelos aí,
de máximo e mínimo. Então, quando a gente faz uma observação histórica aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos da nossa vida, a tendência é a gente manter uma média de ganho, uma média de recursos financeiros que chegam até nós durante o mês, durante o ano. Então tem uma média que oscila. E dentro dessa média, nós vamos adequando a nossa realidade de vida. Então, se você ganha 1.000, você tem uma adequação de 1.000. Tudo bem que tem gente que acaba gastando 1.200, 1.500 e conta com o tal do cheque especial, cartão de crédito, e vai incorporando aos seus ganhos dinheiro que não lhe pertence e que ele vai ter que devolver a um custo muito alto, não é? O Brasil é um dos países que cobra muito pelo dinheiro. E isso faz com que a gente, de alguma forma, vá se endividando, né? Aí você acha que 1.000 é pouco, passa para 2.000, 3.000, e quando você ganha 2, 3.000, você olha alguém que está ganhando 7 ou 10.000, você fala, meu Deus, é quase que um patamar inalcançável quando você está numa realidade muito inferior. Aí você ganha 20, você fala, nossa, como que alguém vive com 3? Eu vivia com 2, com 3.000, como é que isso pode, né? Então, nós vamos adequando a nossa realidade em cima desses ganhos, que a ideia é que progressivamente ele vai aumentando. Então você vai criando um padrão de vida, você vai criando uma forma de visualização de vida, que você gasta aquilo que você ganha, via de regra. Os mais avisados começam a fazer o quê? Uma poupança, começam a fazer alguns investimentos. E perguntaram uma vez, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, Onassis era o cara mais rico, era um grego que era o cara mais rico do mundo, reconhecidamente. Qual que era o segredo para ficar rico? E ele disse, é simples, gaste menos do que você ganha e guarde essa diferença. Só que nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de gastar menos do que ganha, né? Nós temos anseios, nós criamos necessidades, nós precisamos dar conta das nossas vontades e a gente acaba extrapolando um pouco, né? Não pode ver dinheiro, que enquanto não vê o fim não sossega, não é assim? Então nós fazemos isso com comida, nós fazemos isso com o dinheiro também. E aí nós nos endividamos demais. Então esse aspecto social vai criando em torno de nós, essas crenças, um padrão repetitivo que fica muito difícil a gente sair depois dele. A gente tem muita dificuldade de se desvencilhar desses compromissos. E quando a gente vê, muitas vezes você já está com 80% do teu salário comprometido com boletos, com despesas, que a gente vai mesmo, sem se dar conta, é um pouquinho aqui, é 100 ali, 200 ali e vai. Então essa crença social que a gente adquiriu durante o período da nossa infância, da nossa vida, vai fazendo a gente criar a própria prisão, não é? E aí a gente se sente muito infeliz, azarado, não dou sorte. Então o que interessa hoje, e que eu estava discutindo com o pessoal ontem, o que é possível a gente fazer para mudar um pouco esse padrão, sair disso e alcançar a riqueza, alcançar uma condição de vida financeira que nos dê um mínimo de dignidade, que a gente possa viajar para lugares diferentes, conhecer culturas diferentes, que a gente possa estudar, fazer cursos, porque um curso bom, gente, ele custa caro, não é? Ele custa um valor importante, que eu possa ter boas roupas, ter uma moradia digna, com algum conforto, não se preocupar muito com o preço das coisas no mercado. É horrível você ficar fazendo, e às vezes a gente se pega fazendo comparação de 50 centavos, 20 centavos, economizando em umas coisas que a gente chama de economia porca, né? E isso está muito relacionado a como a gente se percebe também, não é só dentro da nossa realidade financeira, isso tem a ver com como a gente percebe. E esses aspectos sociais que a gente trabalha, e isso aconteceu muito na minha vida,
Eu trabalhava, estudava que nem um doido, trabalhava que nem outro doido, chegava às vezes a trabalhar 10, 12 horas no dia, e no fim do mês não sobrava dinheiro. Porque se você é assalariado, você está mais limitado ainda, é aquele ganho específico, e isso é terrível. Porque, por um lado, você limita, né? Você faz uma projeção matemática aí para, sei lá, 10 anos, 15 anos da tua vida para ter uma casa, alguma coisa do tipo. Ou então, você... É bom porque você se programa também, você sabe quanto vai entrar de dinheiro e é aquilo ali, você aceita ou não aceita, enfim, aí fica a seu critério, não é? Então eu fiquei pensando na época, por que o dinheiro não chegava nas minhas mãos? Ele passava e não ficava, não dava nem tempo. Tudo bem, 4 filhas, né? A gente profissionalmente ainda estava alicerçando, mas mesmo assim outras pessoas em outras condições prosperavam mais. E aí foi uma época que teve um boom aí dessa coisa da prosperidade. E eu fui, evidentemente, atrás disso, e fui fazer um curso aí, uma vivência, foi um workshop sobre prosperidade. E, fundamentalmente, dentro da prosperidade era a questão do dinheiro, né? Eu queria saber por que eu não saía da pobreza, daquela pobreza de contar moedas, né? Eu não me lembro, muitas vivências, foi quase que o final de semana todo em cima disso, mas eu lembro a chave que eu consegui descobrir para poder mudar o padrão, tá? Isso é fundamental. Se a gente não sabe dessa chave, como que a gente sai na porta de saída, a gente não consegue. A gente fica doido, porque muda de emprego, você muda de ramo de negócio, você muda de cidade, você muda de casa, mas você leva toda essa dinâmica, todo esse padrão junto com você. Então, a pergunta que foi feita e que me elucidou, começou a partir daí uma dinâmica muito legal, foi o que era o dinheiro para mim e por que ele não chegava nas minhas mãos. E eu, na época, já tinha um envolvimento bem significativo com a espiritualidade, desde sempre, na verdade, desde os 14 anos que me interessou estudar espiritismo, budismo, enfim, essas vertentes, propostas filosóficas, religiosas da espiritualidade. Então eu descobri que eu acreditava que eu não precisava de dinheiro, que só a espiritualidade, a crença, o conforto da espiritualidade me bastava. Se pregava muito dentro dos religiosos, né, que o dinheiro traz infelicidade, que o dinheiro não é sujo, que o dinheiro não é bom, que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, e, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece de cor e salteado. E quando eu comecei a pensar, é mesmo, né? Mas eu preciso pagar um estudo bom para as minhas filhas, eu quero estudar mais, eu quero viajar, eu quero comer melhor, eu quero um carro legal. Cadê o dito cujo? Não tinha. Aí eu falava, espiritualidade, manda aí, né? A espiritualidade falava, meu filho, trabalhe, né? Se vira, isso aí não é da nossa alçada, que a gente não vai ficar cuidando disso para você, isso aí é um problema seu, vai lá e tal. E no passar do tempo, eu fui logo em seguida buscar um tratamento, eu fui fazer um processo de análise para tratar essa questão das minhas crenças, do dinheiro, por que não chegava, né? E fiquei um bom tempo. É óbvio que junto com isso veio uma carga intensa aí de outras questões que a gente tem que dar conta para poder entender a questão do dinheiro, né? Que é a nossa segunda parte agora, que eu quero entrar, que eu acho que é a mais importante, que é a questão da subjetividade, né? Muitas vezes nós nos boicotamos, muitas vezes, sempre, né? Nós somos os principais responsáveis que impedem o dinheiro chegar na nossa vida. Assim como eu tinha essa crença, eu não precisava.
Só que é um olhar mais profundo, tá? Não é de boca para fora. Você fala, mas eu quero dinheiro, lógico que eu queria, no meu discurso. Aí quando você para e faz essa interiorização, o que é o dinheiro para mim, óbvio que junto com todo um grupo de a gente pensando naquilo, e cada um tinha suas crenças. A minha era essa, eu acreditava que para mim o dinheiro era uma coisa que iria vir de acordo com a minha necessidade, Deus supre e tudo mais. Então, está tudo certo isso. Porém, também tem alguma coisa errada. Não na minha forma não na interpretação desses elementos, né? E quando eu fui mergulhar mais internamente, aí eu fui identificando o quê? Padrões familiares repetitivos, essas crenças limitantes que definem o nosso futuro, a nossa vida. Então eu comecei a ver que tinha um padrão familiar aí também. Crenças familiares que foram colocadas, né, que a gente vai tendo que lidar com elas pouco a pouco, e fui me desvencilhando dessas crenças. E um dia eu me percebi no mercado, eu já estava melhorando minha situação, né, já estava ganhando um pouquinho mais, já estava começando a ter um pouquinho mais de dignidade e tal. E eu estava no mercado, e eu não sei vocês, mas homem no mercado é uma praga, né? Se a gente está legal, que tem preço de nada, a gente compra um queijinho diferente, a gente vai extrapolando um pouco, e eu comecei a abusar um pouquinho, pondo coisas no carrinho totalmente desnecessárias, né? E passou por mim um senhor, imagino que um ajudante de pedreiro, alguma coisa do tipo, né? Bem pobre, com uma roupa, e vinha voltando do trabalho, porque era 6, 7 horas da noite, e com ele tinha uma criança, que imagino, pelo que ele comentava, a relação dos dois, era o filho dele, que devia ter uns 7, 8 anos de idade. E tinha um saquinho de 1 quilo de feijão e um saquinho de arroz lá, com 1 ou 2 quilos também, dentro do carrinho. E o garoto atrás dele pedindo um pacote de biscoito. Quando eu vi aquilo, e era notório que ele não tinha recursos para comprar lá o biscoito, eu me senti culpado pelo que estava dentro do meu carrinho. Imediatamente, a luz vermelha começou a piscar dentro. Ele falou, ops, cuidado, senão daqui a pouco você fica igual a ele. Por quê? Porque a gente tem essa culpa. Eu tenho, e quando eu tenho, eu quero que o mundo todo tenha. Só que não funciona assim. Eu não conheço a vida dele, não sei os critérios que ele teve, as oportunidades que ele teve. Ele não está naquela condição por culpa minha. Posso até promover alguma ajuda social, algum esforço social para ajudá-lo naquilo. Até porque eu nem sei se ele quer sair daquilo também, né? A gente começa a desejar as coisas pelos outros sem saber se os outros querem aquilo que nós estamos desejando para elas, né? Mesmo que a gente ache que é bom. Então não se deseja nada pelo outro, é impossível a gente fazer isso. Quantos pais, só um parênteses, tá? Quantos pais começam a desejar pelos seus filhos? Não dá certo. Tem pais que abrem empresa para o filho, tem pais que ficam caminho, vai lá, faz a inscrição na faculdade, no vestibular, e a criatura não quer saber de nada. E a gente quer que o filho corresponda, né? Enfim, esposa, marido. Tem mulher que vai procurar emprego para o marido, ver se pode, né? E aí eu lembro um dia do cidadão desempregado e eu perguntei para ele, você quer trabalhar? Ele falou para mim, eu preciso trabalhar, né? E tem uma diferença muito grande entre eu quero e eu preciso. Então, quando eu comecei a perceber que nós somos agentes responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, e não o governo, não, né? Existem influências, mas eu sou o responsável. E eu comecei a mudar esse padrão. Eu falei, a culpa não, eu não posso ter culpa. Eu me esforcei, estudei, trabalhei, fiz o caminho direitinho, uma pessoa honesta, então ele está tendo a experiência que ele precisou, assim como eu precisei, para mudar o padrão.
Então você vai ficar insistindo num padrão até que você aprenda. É assim que funciona psiquicamente. O dinheiro vai fazer, essa energia do dinheiro vai fazer esse movimento com a gente. Então, pode ser que você passe 80 anos da tua vida na mesma condição financeira, porque você não aprendeu o que você precisava, você não mudou esse padrão. É um padrão de paradigmas, é um padrão emocional. Então, eu preciso me sentir também merecedor. Eu preciso sentir que eu mereço, que é muito diferente eu mereço sob o aspecto infantil. A criança quer de uma forma egóica, egoística. Eu quero porque eu quero, eu preciso porque eu preciso, se eu não tiver isso, vai... Não é nesse aspecto, é um aspecto um pouco mais profundo que eu estou fazendo referência, tá? É naquele sentido de... É um desejo, mas é um desejo espontâneo. É um desejo que vai me trazer benefícios. Então eu quero dinheiro sim para fazer um bom uso dele. Eu não quero para ostentar, eu não quero para isso, eu desejo para poder pôr ele em circulação e ter uma vida digna, que eu sou merecedor. Então se você não se sente merecedor, nada de Covid, tá? É só um espirro. E na maioria das vezes um espirro é só um espirro, tá bom? E aí, eu preciso me sentir merecedor. Para eu me sentir merecedor, tem todo um processo aí. Um processo de trabalhar crenças, a visão que eu tenho da vida, a visão que eu tenho de mim mesmo. E nisso eu preciso estar conectado com a vida. Olha o trabalho que dá, né? Por isso que não é fácil ganhar dinheiro. Porque sem essas coisas, você só vai ter dinheiro, você não vai ter riqueza. Sabe aquela história de que aquela pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro? A gente cai nisso. Você consegue o dinheiro, mas você continua pobre. Você continua num padrão de pobreza. Tá? Você consegue ter bens materiais, mas isso não significa riqueza. Precisamos entender a riqueza como esse conjunto de valores onde eu preciso medir a qualidade de vida na sua totalidade. A minha relação com as pessoas com quem eu convivo, a minha relação com o meu trabalho, a minha relação comigo mesmo, com a minha família, a minha relação com as coisas materiais. E aí o dinheiro vem para fortalecer isso. Tudo bem? Então, quando eu fui descobrindo esse processo, que eu precisava me sentir merecedor, mas não é um me sentir de boca para fora, não sei se vocês entendem, é uma conexão que a gente vai fazendo internamente, porque aí é muito interessante, que aí linka com a prosperidade, porque não é só o dinheiro que vem, percebe? Vem uma relação afetiva bacana, estável, vem uma possibilidade de você expandir-se no trabalho, vem amigos, bacana, porque quanto custa um amigo? Você compra amigo? Você tem dinheiro para comprar? Não, né? Tem amigos que se vendem, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou a amizade. Quantos casamentos se desfazem? Acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o dinheiro, acabou o amor. Não é? Então, é importante a gente entender que é esse padrão interno que começa a definir a minha prosperidade. E aí eu fui descobrindo com o tempo que não era o número de horas que eu trabalhava. Eu podia ficar 10 horas, 15 horas trabalhando, que eu não iria conseguir. O que define isso? É como eu trabalho. E aí eu fui fazendo umas experiências, mas antes disso eu quero comentar com vocês, mais ou menos há uns, 15, 17 anos atrás, surgiu no mercado um documentário chamado O Segredo. Tinha o vídeo e tinha o livro. Talvez alguns de vocês tenham visto, assistido, lido o livro, enfim. Quem não viu, dá uma olhada.
E ele na mesma época, saiu um outro documentário muito mais interessante, muito mais inteligente, que o título é Quem Somos Nós? Que é uma visão mais científica. Nessa hora, a física quântica entra no mercado, ela se populariza através desse documentário, para vocês terem uma ideia. São especialistas, são pessoal da NASA, são médicos, psiquiatras, neurologistas, videntes, enfim, fizeram um pool aí de profissionais sérios, pessoal da alta elite, explicando um pouco como funcionam as coisas. E o segredo, ele focava muito essa questão do dinheiro, como você ter sucesso financeiramente. Só que no vídeo, o segredo, tem um segredo que não foi revelado, porque eu fui descobrindo devagarzinho. Então hoje eu vou dar o segredo do segredo para vocês alcançarem não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade pessoal. Porque, gente, vamos combinar, né? Nos dias de hoje, quer dizer, de hoje já estamos aí na luta há um bom tempo. Na luta não, na vida. Eu tive 5 filhos, tenho 4 filhas. O primeiro a gente perdeu, mas as 4 fizeram faculdade, estudaram em boas escolas. E eu sou psicólogo. Vocês têm ideia do que é ser psicólogo há 30 anos atrás? As pessoas diziam que tinham vergonha de entrar, não podia pôr placa. Porque ainda era, principalmente aqui em Atibaia, né, ainda se cultivava muito a ideia de que quem vai psicólogo era louco. A psicologia, ela ganha assim, um campo maior de 15 anos para cá, mais ou menos 20 no máximo que ela começa a perder um pouco esse estigma, né? E conseguir fazer isso, nossa, eu digo para minhas filhas, eu falo, olha, pode dizer que eu sou vitorioso, consegui comprar minha casa, uma casa muito boa, tenho um padrão de vida legal, né? Não sei se vou manter, porque a vida, ela é impermanente. Isso é um outro detalhe que a gente precisa entender. Ela é impermanente, não é porque você não tem hoje que você não pode ter amanhã, não é porque você tem hoje que você vai ter sempre. Ela flutua, são as fases, são os ciclos, porque nós estamos aqui para um processo de aprendizado, e às vezes nós perdemos aquela lição, ficamos em DP, volta lá, aprende, faz de novo, e assim vai indo, até a gente caminhar um pouco e melhorar um pouco, não é? Então, qual que é o segredo? Como é que a gente faz isso? E eu comecei a fazer alguns testes e vi que funciona. Funciona muito bem, na verdade. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso desejar o que eu quero com toda a força da minha alma, do meu coração e do meu corpo. Eu preciso estar em ressonância com essa certeza do que eu quero. Então eu preciso estabelecer um alvo. O que eu quero? Eu vou dar um exemplo bem chulo, bem simples para vocês entenderem. Então eu quero comprar um carro. Que carro que eu quero? Eu quero um carro bacana. Aquele carro custa um pouco mais do que eu posso pagar hoje. Sem problema, não se preocupe, esquece o dinheiro. Então você vai focar naquilo com a profundidade da tua alma, o que você deseja. Eu quero um relacionamento sério, alguém que goste, que me respeite e tal. Então, tudo bem. Depois que você se tratar, né? Porque se você quer alguém sério, alguém bacana, o cara que é sério e bacana, ele também quer alguém sério e bacana, tá? Se você não corresponder, você está fora da lista. Ou vice-versa, não é? Eu costumo dizer que um homem quer uma mulher do lado dele, e uma mulher só vai aceitar um homem do lado dela. Então qualquer outra coisa que foge isso é porque você está em débito aí, você está precisando dar uma olhada, tá? Então quando eu foco no que eu quero, e aí é foco, é concentração de energia, não chega a ser uma obsessão, tá? De ficar, mas você começa a criar um campo energético, psíquico e emocional suficientemente capaz para materializar esse desejo. Então ele vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Tanto que eu digo, tudo o que você quis na sua vida, você conseguiu. Presta atenção. Por quê? Porque o de fato é o essencial, é a chave.
que vai movimentar a energia para que o universo providencie o que você quer. Para o universo, gente, para a espiritualidade, seja o nome que vocês quiserem dar, não importa, não tem certo ou errado. Você merece ou você não merece, não existe isso. Os valores são de outra ordem. A regra de funcionamento é de outra ordem. Então eu preciso criar energia. E essa energia se cria através do nosso campo emocional e do nosso campo psíquico e dos nossos valores, aquilo que eu acredito. Então eu preciso, primeiro, ter o desejo, o que eu quero. E bem definido. Até a cor do carro você tem que ter, até a espessura do pneu você tem que definir isso. Tá? Você tem que ter bem definido o que você quer. Porque se você não for claro, vão te mandar coisas que você fala, mas não foi isso que eu pedi. Ah, mas é o que está escrito aqui. Se você não definir, não adianta, não vai vir meia boca só. Ah, eu quero trabalhar. Ah, eu quero arrumar um namorado, uma namorada. Vai vir um trabalho, vai vir um namorado, uma namorada. Vai vir o que tiver mais fácil de vir, mais perto. Agora, se você, não, eu quero assim, assim, dá as especificações, vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, mas vai chegar. E às vezes chega mais rápido do que você imagina. Pelo menos comigo funciona assim. Então, segundo, fundamental, além do desejo, eu preciso me sentir merecedor. Parece uma coisa boba, né? Mas não é, viu? Se sentir merecedor é um trabalho que a gente tem que fazer internamente para se livrar de todas aquelas encrencas que a gente escutou desde pequeno. Ah, você não serve para nada. Ah, se você não fizer isso, você nunca vai alcançar aquilo. Parece que foram jogando um monte de praga pra gente no meio do caminho, né? Ô moleque chato, nunca vai conseguir nada, só faz errado, tudo que faz errado. Quantos pais, quantas mães, no auge das suas loucuras, falam isso para seus filhos? A criança está lá, coitada, 3, 4, 5, 6 anos de idade, nem sabe nem falar direito, a gente já espera uma maturidade dessa criança e solta, né, essas atrocidades em cima da criança. Coitada, ela vai carregar isso dentro dela, como essa crença. E aí na hora que ela deseja as coisas, não pode ter. Então deixa eu contar uma coisa bem básica para vocês, tecnicamente falando. Algumas crianças, quando não se sentem queridas e amadas na sua primeira infância, e primeira infância me refiro até aos 7 anos de idade, existe um processo psíquico onde ela castra o desejo. Ela cria um interdito no mundo emocional dela, sem que ela se dê conta, porque com essa idade, nesse momento não tem como, ela suspende o desejo. Então ela para de desejar. Tem uma proibição. Ela não pode desejar. Então são aquelas pessoas que é o tanto faz como o tanto fez. São aquelas pessoas que quando elas desejam alguma coisa, não pode se efetivar o desejo porque tem um interdito, tem uma proibição interna. E isso com o tempo vai ganhando nuances que não ficam fáceis da gente enxergar de primeira. Sabe aquela história da autoestima rebaixada? Uma linguagem para vocês entenderem melhor? É isso. Se eu tenho uma autoestima rebaixada, se eu não gosto de mim, se eu acho que eu não tenho nenhum valor, por que a vida vai me dar valor? Por que as pessoas vão me valorizar? Essa é a matemática que a vida adota. Você compreende? Então, se você parte da premissa que você não tem valor, que você não merece, porque você tem uma autoestima rebaixada, você se acha feio, você se acha gordo ou gorda, você se acha chato ou chata, enfim, você foi criando ideias de inferioridade em relação às outras pessoas, sempre colocando as pessoas aqui em cima e você sempre embaixo, você não vai ter nada. Sinto muito, você vai ficar com as migalhas daquilo que vem de cima. E aí você se torna, com o tempo,
um pedinte, né? Pedinte emocional, um pedinte até de dinheiro, porque tem gente que vive pedindo dinheiro para os outros. É o que eu chamo de mendigância afetiva. Você fica um mendigo. E aí a vida, né, não me atende, eu não tenho sorte, enfim. Não, são as crenças. E funciona assim. Se você não se der conta disso, a vida não está nem aí com você. É assim, acabou. Ela não vai parar para você chorar tuas lágrimas, tuas dores. A vida continua. Não tem essa. A vida tem leis de funcionamento. Se você não entender isso, se você não entender como o jogo funciona, você vai se arrebentar todo. E é isso que a gente faz. A gente, volta e meia, aperta botões equivocados, botões errados. E aí vem as consequências danosas, e uma delas é a falta do dinheiro, por exemplo. Então a autoestima elevada, bacana, é crucial, é fundamental para que você alcance a prosperidade. Então nós tivemos o primeiro aspecto, que é o aspecto do desejo. Você precisa desejar com toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu corpo. Depois você precisa ter esse sentimento de merecimento, eu mereço, mas não um merecimento egóico, narcísico. É esse merecimento de uma autoestima que te coloca conectado com a vida. Você merece porque você é um ser vivo, porque você é uma criatura divina, porque você faz parte desse processo da vida. Você não é mais nem menos que ninguém, principalmente menos. Então esses dois componentes começam a criar esse campo, a criar essa energia que vai materializar aquilo que você deseja. Aí já não importa mais o que é, tá? Se é dinheiro, se é bens, se são questões afetivas, não importa. Então eles são ingredientes fundamentais. E nós vamos cair num outro departamento dessa subjetividade, que eu acho que é o que mais importa, é reconhecimento. Nós precisamos ter reconhecimento. Nós precisamos reconhecer o valor daquilo que nós temos, seja físico ou abstrato. Seja reconhecer o valor que é a minha casa, o meu carro, as pessoas que estão comigo, ou a subjetividade, o valor que eu dou para a minha saúde, o valor que eu dou para o meu aprendizado, para as minhas experiências. Então, quando eu tenho o reconhecimento por tabela, eu vou chegar na gratidão. Então, esse é o ingrediente básico. Se você não tem gratidão pela vida, se você não tem reconhecimento pelo valor das coisas que você possui, esse vai ser um forte impedimento. Você só vai ter dinheiro. Se é só dinheiro que você quer, nós vamos cair naquilo, né? Aquela pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então tudo bem, então você vai atrás de dinheiro, você vai conseguir, com falcatruas, trabalhando muito, e aí vai entrar no processo normal aí que as pessoas, no âmbito social que eu estava explicando no começo, tá? E aí eu comecei a fazer alguns testes disso. Então na época, né, nós estamos falando aí, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu me disponibilizava para o trabalho. Então o consultório lotava. Eu ficava sem horário praticamente e tal. Aí o tempo ia passando, ia minguando, e aí eu falava, bom, eu estou precisando de ganhar mais dinheiro. E a forma que eu tenho de ganhar mais dinheiro é através do trabalho. E o que eu fazia? Eu criava todo um campo, me disponibilizando não para ganhar dinheiro, mas para trabalhar. E junto com isso, óbvio, eu preciso dar conta do quê? Eu preciso dar conta de cuidar do meu nome, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, eu preciso fazer a minha parte. Porque se eu faço bolo, por exemplo, para vender, não adianta o universo me ajudar se esse bolo não está gostoso, se ele sai meio, né, aquele bolo bem, que são os bolos que eu costumo fazer, né, e não vai para frente. Então, às vezes o negócio não vai para frente, por quê? Porque falta esse aspecto material, óbvio. Você não vai comprar um bolo
2 vezes, 3 vezes, que as 3 vezes que você comprou, o bolo veio ruim, maçudo, pesado, cru, sei lá. Então, qual que é a parte do confeiteiro? Fazer o melhor que ele consegue. E a mesma coisa vai se aplicar no nosso trabalho. Então, eu como psicólogo preciso ter o quê? Tá alinhado, sério no meu trabalho, enfim, cada área do seu segmento tem que ser honesto, tem que ser todo o conjunto. Aí funciona. Então você tem que fazer a sua parte, e a sua parte ela é muito importante. Então, se você é um mecânico de carro, você tem que ser o mecânico, você não pode ser só mais um mecânico, você tem que ser o mecânico. Se você faz bolo, você não pode fazer bolo, você tem que fazer o bolo. Vocês entendem a diferença de uma coisa para outra? Então, a nossa parte é essa. Eu tenho que fazer o meu melhor. E aí, junto com essa outra condição, é onde as portas vão se abrindo. Porque não adianta nada o universo te mandar o cliente, te mandar a pessoa que compra a bolo, a pessoa que vai arrumar o carro, se você não atende de uma forma satisfatória. O universo vai ficar te mandando, mas não para, né? Não cria-se essa estabilidade. Então eu tenho que fazer a minha parte. E aí eu tenho que me aperfeiçoar e tal. Então, hoje eu atendo muito pouco, existe uma restrição muito... Né? Por quê? Porque eu estou investindo em outros segmentos da minha vida que me promovem de outra forma. São estágios na vida, são ciclos. Não é? Depois de 30 anos atendendo, a gente fala, ops, vamos diminuir um pouco agora, vamos fazer outras coisas da vida, senão a vida acaba e a gente só ficou fechado. Então é importante isso, a prosperidade traz esse elemento para a gente. Tá? Então, se vocês conseguirem fazer isso, agora, qual que é o segredo? Essa é a receita, mas toda receita tem o pulo do gato. Toda receita. Uma vez eu estava fazendo bolo e eu queria fazer bolo, aprender a fazer bolo. E aí o cara deu um pulo do gato para o bolo não baixar. Uma tristeza danada, aquele bolo cresce, por isso você tira ele murcha tudo, né? Era não untar as laterais da forma. Você unta só o fundo. Usa o papel manteiga, ou gordura, óleo com farinha, enfim. Mas as laterais da forma você não unta, porque ela vai grudar. E na hora que ela gruda, ela não tem como baixar. Olha o pulo do gato. Mas mesmo assim, viu? Tá difícil. Enfim, mas ele não baixa. E aí, qual que é o segredo? O segredo é você não duvidar. Você não pode ter nenhum momento dentro de você, se eu consigo. Você não pode pôr um mas. Você não pode pôr e se. Não. Você tem que estar quase que cego naquilo que você vai fazer. Só que não está cego. Isso chama-se fé, confiança. Você acredita que... Mas em você, tá? Não é no outro, não. Não põe isso na vida, nem nada. Você põe em você. Eu acredito e eu sou capaz. E faça certo que você consegue. Sabe por quê? O nosso grande impeditivo, vocês vão ficar de queixo caído agora. A gente tem muito medo do sucesso. É isso mesmo, nós temos medo do sucesso. Porque o fracasso, ele já é conhecido desde sempre. A gente nasce, começa a andar, já cai. Não é? A gente começa a fazer as coisas, dá tudo errado. Então é o fracasso. O fracasso já é amigo, já é conhecido. Agora o sucesso não. O sucesso você tem que dar conta dele. O sucesso não é alguma coisa tão tranquila. Uma pessoa de sucesso, vamos associar, não é a mesma coisa, tá? Mas uma pessoa famosa, por exemplo, muito conhecida, que necessariamente ela não precisa ter sucesso para ser famosa, ela é perseguida, ela não tem sossego. Tudo que ela fala, as pessoas estão lá com os paparazzi em cima da criatura para divulgar, para tornar público. Então é muito importante a gente ter esse olhar, essa percepção, né? De que, além de eu me sentir merecedor, além de
ter uma autoestima legal. Olha quanta coisa tem que trabalhar em nós para poder movimentar esse campo energético, tá? Porque funciona assim. Estou compartilhando com vocês descobertas que eu fiz, tá? Existe um outro fator que é essa coisa, você não pode duvidar, porque a dúvida, ela põe uma gotinha de tinta num copo de leite. Ela turva esse campo energético, e esse campo energético ele tem que estar limpinho. E aí a nossa crença, então a gente vai formando uma conexão com a vida, porque a gente vai vendo que é possível milagres acontecerem na nossa vida. É possível nós sermos presenteados pela vida, porque a vida não vai dizer, você merece, você não merece. Eu nunca vi um pé de laranja, uma laranjeira, carregadinha, ou um pé de mexerica, enfim, se recusar a alguém de má índole tirar a fruta do pé. Ela atende as pessoas honestas e as pessoas que não são honestas também. Ela atende pessoas que tiraram vida de outras pessoas. Se chegar para pegar lá uma fruta no pé, ela não vai falar, não, você não vou te dar porque você é assassino, você é ladrão, você é desonesto. Não, a laranjeira está lá. Ela disponibiliza os frutos para qualquer pessoa. E pensando nisso, esse movimento da natureza, é que a gente começa a entender as leis do universo. O sol não fala, para você que é desonesto, eu não vou aparecer hoje. Ele não faz isso. O chão nem tampouco se abre para uma pessoa desonesta. Ele está andando, pum, caiu no buraco lá, o chão falou, você não tem direito de andar aqui sobre mim. A Terra não faz isso. Então, isso significa que as leis que regem a natureza, as leis da vida, não seguem esses padrões humanos, de crenças humanas. Então, a prosperidade, ela está disponível para todos. Agora, eu preciso chegar no pé de laranja, eu preciso alcançar essa laranja, não é isso? Então, o que tem de diferente que eu descobri é que eu não vou atrás do dinheiro, eu não vou atrás da prosperidade. Eu crio condições para que ela me alcance. Tá? Então eu vou contar para vocês uma história que eu gosto muito em particular, que reflete bem essa proposta que eu estou trazendo para vocês. É um conto hindu que diz que no coração do homem moram duas deusas. Uma é a deusa do amor e a outra é a deusa do poder, da riqueza. E que quando você começa a cultuar a deusa do poder, da riqueza, a deusa do amor se afasta. E a deusa do poder, observando que ela está sozinha no pedaço, ela nos escraviza. Ela faz com que a gente viva em função dela. E aí ela deita e rola em cima da gente. Quando nós ficamos escravos do dinheiro. Porém, quando nós cultuamos a deusa do amor, a deusa da riqueza e do poder enciumada, ela tenta nos comprar, nos dando cada vez mais para que a gente fique entorpecido com as coisas materiais e passe a cultuá-la. Então, essa deusa do amor, na verdade, é a deusa da vida. É quando nós priorizamos na nossa existência viver, nos disponibilizando ao bem comum, nos disponibilizando a construir um mundo melhor, a tratar com respeito as pessoas, e principalmente nós, né? Então essa deusa do amor, ela vai trabalhando a evolução, a iluminação em nós, e a deusa da riqueza e do poder, tentando nos seduzir, vai nos mandando um monte de coisa, onde a gente, e vem o dinheiro junto. Percebe? O dinheiro vem então como uma consequência
de uma postura, de uma atitude interna que eu passo a ter. Percebem como é que isso funciona? E é muito interessante porque funciona assim. Não tem possibilidade de ser diferente? Tem, claro, cada pessoa vai vivendo dessa forma. Às vezes nós estamos perto de pessoas que é o rei Midas, né? Que tudo que toca vira ouro. Vocês já viram isso? Tem pessoas que têm o dom de fazer isso. E aí, quando a gente começa a entender essa subjetividade da prosperidade, do dinheiro, é quando nós estamos conectados com a vida. Agora, Marcos, como é que eu posso viver assim se eu não consigo pagar minhas contas? Se mal e mal eu tenho dinheiro para sobreviver? Porque esse é o primeiro padrão, né? É ganhar a sobrevivência. Então a gente vive para sobreviver. Porque nós estamos imersos num padrão tão difícil que nós já estamos escravos desse padrão. E fica muito difícil mesmo a gente sair dele. Mas nós precisamos romper isso. Por quê? Porque a falta do dinheiro, ela traz falta de energia. Ela traz uma depressãozinha básica junto. Porque é muito triste você trabalhar 8, 10 horas por dia, chegar no final do mês, no dia seguinte ao pagamento, não tem mais nada, já foi tudo. Aí você fica, né? Volta para o cheque especial, volta para o limite e tal, e sair dessa... Isso é uma pandemia, né? Uma pandemia financeira. É difícil, não tem muita a vacina disso. Então, talvez estudar educação financeira, aprender a lidar um pouquinho melhor com o dinheiro. Então, são esses dois aspectos que eu queria discutir com vocês. Esse aspecto social, que é importante, que eu preciso me trabalhar, eu preciso investir no meu crescimento, estudar, enfim. Se eu não tenho uma profissão, eu preciso profissionalizar. Hoje são disponibilizados vários cursos gratuitos até onde é possível você criar uma profissão. Todo começo é bastante trabalhoso, é desafiador, mas não desista. Para você ter uma ideia, hoje uma empresa, qualquer coisa, leva em média 10 anos para você alcançar uma estabilidade. Tá? 2 para ver se não quebra, 5 para empatar e 10 para você começar a ganhar algum dinheiro. Não importa o que, abrir um consultório, 10 anos. E trabalhando bem, hein? Vai abrir uma oficina mecânica, 10 anos. Vai abrir uma confeitaria, 10 anos de investimento ali. Dá para diminuir um pouco? Dá. Com todas as dicas que eu dei para vocês, é possível. Tá? Então, tem uma fala do Novo Testamento que eu gosto muito, eu já contei para vocês que eu venho estudando isso há algum tempo, que se diz o seguinte: batei e abrir-se-vos-á, pedi e alcançarei. Não, pedi e dar-se-vos-á, buscai e alcançarei. Então, são essas 3 coisas juntas que você precisa fazer. Só bater é pouco, só pedir é pouco, e só buscar é pouco. Então nós precisamos dessas 3 coisas. E buscar, eu entendo que é o buscar os recursos internos. Tá? Eu preciso buscar em mim os recursos. Buscar e alcançarei. Busca em você. Bater e abrir-se-vos-á. Então, bater o quê? A princípio dá a impressão que tem que bater na porta, né? Eu fiquei pensando um dia desses, falei, tem que bater na porta. Será que é na porta que tem que bater e abrir-se-vos-á? Eu lembro da porta dos 40 ladrões, Alibaba e os 40 ladrões, né? Abre-te, Sésamo. Parece que tem uma chave aí que faz as coisas abrirem, não é? É uma senha que a gente precisa ter. Então, isso está dentro de nós. Pedir. Gente, tem gente que é pedinte. Acabei de falar. Não é? Vive pedindo as coisas, esmolando, mendigando. E não faz diferente com Deus. A cada 10 minutos ele está rezando para Deus, pedindo para ele um emprego, pedindo. E Deus fala, vai procurar o trabalho, se disponibiliza, vai estudar, vai entender como funciona isso.
Então é fundamental nós entendermos essa compreensão do funcionamento das coisas, tá? Nós somos muito analfabetos nesse sentido. Poucas pessoas nos oferecem um conhecimento a respeito disso. Então precisamos nos tratar para trabalhar na nossa autoestima, ver o que está acontecendo, por que eu não gosto de mim, por que eu não me autorizo a ter. A questão do desejo, porque muitas vezes eu tenho esse impeditivo, eu não posso desejar, parece que é um crime se eu fizer se eu for atendido, ou eu me coloco acima das pessoas ou muito abaixo delas e aí não me sinto merecedor. Então são essas crenças limitantes que impedem o dinheiro chegar na nossa casa, na nossa vida. E outra coisa importante que eu fiz, e funciona também, óbvio, você pode desejar ganhar 500 mil reais por mês? Pode, você pode fazer todo esse processo. E pode conseguir, inclusive. Tá? Só que, para que você chegue nisso, você tem que ter uma preparação interna bacana. Para você fazer um bolo legal, você precisa de bons ingredientes, não é isso? Na cozinha sempre se falam isso. Você quer fazer um negócio legal, você tem que ter bons ingredientes. E o ingrediente são os elementos que eu vou disponibilizar para formar esse campo energético. Mas o que eu queria dizer é, estabeleça valores para você. Dê dicas, lembra, com clareza para a vida. Eu quero ganhar tanto. Mas não é eu quero ganhar de boca para fora. Você cria o campo em cima de um valor. Você está sendo específico para a vida. A vida até estava pensando em te mandar 20, mas você está pedindo 10, ela vai te mandar 10. Ela está pensando em te mandar 50, mas você está pensando vivendo com 30. Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas às vezes a vida podia estar pensando em te mandar 6. Você pediu 10. Eu falei, 6 e 10 dá para mandar. Vai, 10 dá. Tem uma história que diz que quando a gente for pedir a Deus, a gente exagere bastante. Porque a gente pode pegar ele num dia de bom humor dele ou de mau humor, enfim. Então, diz que o jornalista estava entrevistando Deus. Ele falou, Deus, para eu levar à humanidade uma ideia do que é a abundância, o que seria para Deus $1 bilhão? E Deus deu uma risada gostosa e falou, meu filho, para Deus isso é 1 centavo. E de tempo, para que eu leve a humanidade, a ideia de tempo, o que seria 1 bilhão de anos? Meu filho, isso é 1 segundo para Deus. Ele falou, olha, agradeço a entrevista, já tinha feito um monte de perguntas e tal. Ele falou, só aproveitando já que eu estou aqui, posso fazer um pedido? Ele falou, claro. Ele falou assim, você pode me arrumar $1 bilhão? Já que é 1 centavo, né? Aí Deus falou, claro, meu filho, espera um segundinho só, tá? Vai ficar 1 bilhão de anos esperando, né? Então, quando ele for pedir a Deus, vamos pedir abundância, porque nós queremos viver bem, desde que a gente transforme isso realmente numa coisa positiva, né? E aí eu queria também compartilhar com vocês, né, a coisa do dízimo. Sabe aquela coisa que as igrejas evangélicas pedem, 10% de tudo que você ganha, você doa e tal. Então me parece que essa ideia, ela veio dos judeus, né? Então você dá 10%. E eu fiquei pensando, o judeu ele é tão mão fechada, por que ele abria mão de 10% dando para Deus? Porque quando você faz o bem comum, você recebe em dobro. Então o judeu dá 10% para ganhar 20%. Olha que beleza. E preste atenção, para quem faz esse trabalho social, mas um trabalho não para pôr foto no Facebook, nem nada, mas esse trabalho de doação do seu tempo, doação do seu carinho, do seu afeto, da sua atenção para alguém que precisa, tipo o que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje eu vou deixar gravado porque ontem eu não consegui a conexão, a gente se encontra nas quintas, 8, e ontem deu pau aqui, então resolvi fazer esse vídeo, falei sobre isso com o pessoal do Célula de Luz. Então quando você faz essa doação,
a tua vida começa a melhorar muito, inclusive financeiramente. Tá bom? Bom, tá dando o nosso tempo aqui de 1h, em 16 segundos, 15 segundos nós vamos cair. Então, quero deixar o meu obrigado a vocês que assistiram e aos outros que irão assistir depois. Uma boa semana a todos vocês. Fiquem bem.